E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A gente espera que sim. Bom, vocês devem estar se perguntando por que a gente veio aqui falar do português da Angola, né? Então, a gente veio aqui porque a gente faz parte de um grupo da aula de ELP1 com a Vanessa Martins do Monte, linda, maravilhosa. Fada! Que é a aula de introdução à língua portuguesa da USP, né, da FEFELESH, curso de letras. E a gente veio aqui falar justamente do português na África. E viemos com toda a nossa graça informar você, querido telespectador, telespectador de TV. Youtuber espectador. Youtuber espectadores. Colegas de sala também que vão ver isso. Sobre o tema. Mas com uma abordagem diferente, especificamente do português angolano e a sua conexão com o português brasileiro. Então, ao invés da gente chegar e jogar todo o nosso trabalho em cima de vocês, a gente decidiu fazer 25 fatos falando sobre essa conexão do português angolano com o português brasileiro. E a gente espera que vocês gostem. Então, vamos lá para os fatos. Primeiro a gente vai contextualizar vocês um pouquinho para não deixar vocês meio perdidos sobre o português angolano e o português brasileiro. Portugal foi um dos maiores colonizadores no século XV e XVI. Pioneiro nas grandes navegações, eles conseguiram colônias na Ásia, na América do Sul e na África. Ao procurar uma rota alternativa para chegar até as Índias, eles circundaram todo o litoral africano e essas rotas demoravam muito tempo, então eles achavam colônias para se fixar. Os portugueses chegaram nesse continente no século XV, mas a colonização só se deu de fato e a língua só se instaurou no século XIX. Então, gente, não sei se vocês sabem, mas o português ele é falado em 9 países diferentes, como Angola, Brasil, Portugal, Moçambique, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe. E tem mais um. Cabo Verde. Cabo Verde! Obrigada, produção. Valeu, produção, é isso, é nóis. A Angola foi um país criado a partir do Pacto de Colonização Interno após a partilha da África pelas potências europeias. Que inclusive só se tornou independente depois do século XX. A unidade territorial que corresponde a Angola não dispunha de nenhuma língua própria, mas sim de sublínguas da mesma raiz. As principais eram e são Kikongo, Kibundu, Umbundu, Chokwe e Kwanyama. A língua portuguesa foi se impondo, sobrevalorizando a língua do colonizador em detrimento da do colonizado, o que culminou num processo de exclusão das línguas nativas do ensino das escolas e num processo de assimilação, que nada mais era do que o seguinte: os colonizados não eram cidadãos europeus. Eles não tinham uma série de direitos cívicos. Eles só ganhavam um bilhete de identidade se eles falavam muito bem a língua portuguesa e se adaptavam aos costumes europeus, como dormir em cama, só ter uma mulher e etc. A língua europeia não se misturou com essas línguas nativas, porque eram consideradas inferiores. Esses idiomas, eles influenciam o português lausano, principalmente trazendo expressões e etc. E inicialmente elas eram consideradas mais dialetos pelos portugueses. O contato entre o português angolano e o português brasileiro, ele se deu num triângulo. Primeiro foi o português europeu com o português angolano, depois foi o português europeu com português brasileiro e, por fim, foi o português brasileiro com português angolano. E a principal relação entre o Brasil e a África era através do tráfico de escravos, por isso que teve essa relação meio tardia do português angolano com o brasileiro. Até porque do Brasil saíam os produtos como mandioca e ouro e eles traziam os escravos de lá em troca desses produtos, justamente para trabalharem na cultura da cana-de-açúcar. O léxico, que é simplesmente um conjunto de palavras de uma língua, é muito diferente do português brasileiro. No português angolano e no português europeu, eles falam si e consigo, e aqui no Brasil a gente fala você e senhora, senhor e tal. É muito mais, parece que o jeito que eles falam acaba sendo muito mais do jeito tipo, formal do que a gente fala, é muito diferente do que a gente fala no dia a dia. Para além disso, existem variações que são semelhantes ao português brasileiro, como por exemplo, a geladeira, nossa geladeira, para eles é geleira, e eles falam pano como um tipo de tecido específico, e pra gente pano é qualquer trapo é pano. E o dengo, que dengo pra eles é o jeito que eles mexem os quadris, e pra gente é
Pra gente ser meiguice, meu dengue, meu chu. O canal TV Brasil passou uma novela angolana que chamava Windek, Todos os Tons da Angola, que retratava justamente essa diferença na trama da novela. Uma semelhança entre português brasileiro e angolano é que a estrutura silábica é consoante e vogal. Portanto, ocorre um processo de epêntese, que nada mais é do que a adição de um fonema ou uma sílaba dentro de uma estrutura sintática para evitar encontros consonantais, que nem ritmo ou pneu. Sim. E é importante avisar que a partir de agora a gente vai começar a entrar numa parte mais linguística, mais gramatical da coisa, né? Mais aprofundada. Então, se você quiser entender um pouco mais e saber mais, a gente vai deixar o link do nosso trabalho aqui embaixo. Link na descrição. Link na descrição. E é isso, agora a gente vai continuar com os fatos do mesmo jeito que estava antes. Quando uma forma não é padrão, porém ela é aceitada, é chamada de metaplasmo. E esse metaplasmo existe em várias formas, vários tipos. E alguns exemplos são perspectivas, a gente fala perspectivas, menino, tá, ainda, também, chamar e aparecidos. E também desvairo, que é desvario, e imigo, que é inimigo. No nível lexical, há uma semelhança entre o português angolano e o português brasileiro pelo fato dessas duas línguas terem influenciado uma outra. O português brasileiro funcionava como um vetor de empréstimos do quimbundo, sendo que esse empréstimo ocorria através das trocas internas. E o português brasileiro devolveu algumas palavras para Angola, só que essas palavras foram lusitanizadas. Então a gente não sabe se essas palavras foram modificadas mesmo ou se elas eram assim desde o começo. Como capanga e moleque. Há também a ausência do artigo. Minha mãe me trouxe. Você não usa o artigo. Além disso, tem a ausência do plural. Ou seja, a ausência do plural com S ou do S no final das formas verbais. Por exemplo, as casas, tu vai, essas coisas. Tem também a preferência da terceira pessoa do singular, tipo, nós vai, eles cantam. E a preposição em, que é a mais usada em Angola, ao invés da preposição a, tipo, vamos no comício e não vamos ao comício. E também tem o pronome lhe, que eles usam como objeto direto, como por exemplo, se eu lhe encontrar. E tem também a marcação de número e concordância. Estas duas mulheres. É muito difícil falar isso, não parece, mas realmente quando você para pra ler é difícil. Então você fala, estas duas mulheres, vigia as crianças, as folhas é verde e os meus filhos, por exemplo. A língua portuguesa se impôs não pela convivência, não pela mistura das duas línguas, mas por uma imposição e apagamento das línguas nativas. Foram poucas as palavras que a língua nativa conseguiu aglutinar no português, por exemplo, maca, que significa problema. Bom, esses foram os nossos 25 fatos. A gente realmente espera que vocês tenham gostado. E é muito importante a gente lembrar que não existe só Portugal e Brasil na questão de falar língua portuguesa. Existem outros países, tanto que 6 dos países que a gente falou ficam na África. Então, que é um continente enorme, que faz muito parte da cultura, mas geralmente são esquecidos e não são estudados. Então é importante lembrar que eles merecem esse estudo e esse trabalho de português na África é muito importante por causa disso também. Outra coisa que a gente deve ressaltar é que esse é um trabalho acadêmico, porque nós somos brancas, a gente realmente não tem uma vivência do português africano, mas esse é um trabalho acadêmico e a gente está aqui com o intuito de informar vocês e trazer o melhor trabalho nosso pra vocês. Então é isso, gente. Muito obrigada. Deixa o like. Muito obrigada por terem prestado atenção até o fim. Você é guerreiro, a gente gosta muito de você. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, porque, né, é uma informação muito da hora, né, gente? Gente, muito legal. compartilha no Muito tempo de Face. estudo. Eu não conhecia tudo que a gente falou aqui, tipo, eu não fazia Eu não nada. conhecia, ó, Aquela 25. novela angolana, achei sensacional. De 25 eu conheci o quê? Uns 3? Acho que dois, nem se produção. A gente queria muito agradecer a produção que tá aqui ajudando, a todo o nosso grupo, porque manda um afinal beijo. não somos só nós três, tem bastante Ao lapel gente. da letra. E é isso, muito obrigada a Vanessa que nos proporcionou esse trabalho maravilhoso.
A moça puxou isso aqui. Um beijo especial pra Vanessa, pra minha família, pros meus amigos. Xuxa! Mas é isso, muito obrigada.